Exu, Exu Amujubá. Eu sou o Exu Tranca-Rua das Almas. O que tá acontecendo nesse setor de espiritualidade, na religião, em todas as religiões, espírita, umbandista, evangélica, todas as religiões têm espiritualidade. Todas as religiões são trazidas pela espiritualidade maior. Elas são de Deus. Todas são lindas, todas, e nenhuma é melhor do que a outra. Deus trabalha de acordo com os instrumentos que Ele tem para trabalhar. Ele trabalha com você de acordo com a sua crença. Deus não tem religião, mas Ele entende que neste planeta o homem precisa de uma religião. Ele entende que o homem deste planeta precisa de uma crença. Ele precisa se agarrar em alguma coisa. Ele precisa de uma muleta. Deus entende isso. Então Deus trabalha ali de acordo com o que o homem acredita, de acordo com o que ele se apega. Não tem problema. Como eu disse, todas são iguais. Não tem nenhuma melhor do que a outra. O problema não são as religiões, nunca foram. O problema são os religiosos. Alguns religiosos, que às vezes são muitos, ou uma quantidade menor, mas são alguns, lembrando que não são todos, então eu não estou generalizando. Tem muito religioso, gente boa, que está fazendo as coisas direito, como tem que ser feito. Portanto, não generalizem. Eu não estou falando de todos os religiosos. Eu estou falando de uma certa parcela que é consideravelmente grande. Como eu disse, se você souber usar a religião, ela pode trazer muitos benefícios, mas também ela pode trazer muitos malefícios se você usar mal, se você ficar fanático, intolerante e com a fé cega. Aí tudo desanda. As consequências da religião vista sobre o âmbito do dogmatismo são nefastas. As consequências das religiões vistas sob o âmbito do dogmatismo são nefastas. Assim como a fé cega. A fé cega, ela produz uma quantidade muito grande de incrédulos. A fé cega, ela tira a sua capacidade de raciocínio e o seu poder de livre-arbítrio, porque a fé cega faz você obedecer a tudo sem questionar. Então tira o teu livre-arbítrio, você não tem direito de escolha, você só obedece o tempo inteiro. Isso é fé cega. Ela tira a sua capacidade de raciocínio, ou seja, você vira uma pedra. A fé cega te paralisa. A fé precisa ser raciocinada. Ela precisa ser raciocinada. Você pode ver muitas coisas do plano extrafísico, mas não basta você ver, você tem que entender o que você está vendo. Assim como não basta crer, é necessário compreender. Então, o que você vem vendo, o que você vem ouvindo? Cuidado, que nem tudo que você vê pode ser
exatamente o que você está vendo. Em todas as religiões existem os religiosos fanáticos. Fanáticos e intolerantes. Muitos não percebem que são fanáticos e intolerantes. Você se torna um fanático intolerante quando você começa a perseguir muitos dos seus irmãos de fé. Fanático e intolerante com relação àqueles que pensam diferente de você e que acreditam na espiritualidade diferente de você, e você os persegue, e você fala mal deles, você tenta desmascará-los. Eles já estão vendo isso. Isso é intolerância e fanatismo. Como eu disse, existem religiosos fanáticos em todas as religiões. Como vocês sabem, aqui no Brasil, existem algumas religiões que têm muitos adeptos. A maioria são os católicos e os evangélicos. E existe gente fanática na religião católica e existe gente fanática na religião evangélica. Não são todos, como eu disse, mas existe. Assim como existe fanatismo em todas as outras religiões. O fanatismo também existe na religião espírita. Só que os espíritas são uma minoria comparado aos evangélicos. Os evangélicos têm um número muito maior. Existem muitas pessoas muito mais evangélicos do que espíritas. Graças a Deus que assim é. Sabe por quê? Porque se nós compararmos os religiosos fanáticos da religião evangélica e os religiosos fanáticos da doutrina espírita, os religiosos fanáticos e intolerantes da doutrina espírita, eles são muito mais fanáticos e intolerantes do que os fanáticos e intolerantes evangélicos. Portanto, o fanatismo mais pernicioso e a intolerância religiosa mais perniciosa vem do espiritismo. Não da religião, mas dos espíritas. Não todos, como eu disse, mas uma parcela considerável. Então, se a quantidade de espíritas fosse na mesma quantidade de evangélicos, quanto mais adeptos, mais fanáticos e mais também não fanáticos, ou seja, os saudáveis. O que ia acontecer se nós tivéssemos a quantidade de fanáticos na doutrina espírita, na mesma quantidade que tem fanáticos na religião evangélica? Sabe o que nós teríamos aqui? Uma nova Inquisição. Você foi usada, Jaciane. É isso mesmo. Nós teríamos uma nova Inquisição aqui. Portanto, que fique bem claro que não são as religiões, mas são os religiosos. E não são todos, mas é uma quantidade considerável. Intolerância religiosa e fanatismo são portas largas para as obsessões. Principalmente se o intolerante e fanático religioso fala para muita gente ou prega para muita gente. Com certeza, ele será obsidiado pelo fanatismo e intolerância religiosa. Os trevosos farão uma reprogramação mental e emocional no religioso, para ele ficar mais intolerante, mais fanático. Eles vão mudar a frequência do perispírito desse religioso. Eles vão inserir bacilos psíquicos no cérebro perispiritual desse religioso, para ele ficar mais intolerante, mais fanático. Na reprogramação mental, eles deturparão a realidade. Eles o deixarão cego.
Ele vai achar que tudo que ele fala é que é o certo, e não importa quem tente alertá-lo, porque a obsessão estará tão forte que nem ele enxergará mais a si mesmo. Ele perderá a sua identidade. Ele não perceberá que ele está dedicando a vida dele a ser intolerante e fanático religioso e perseguir irmãos de fé, tornando a sua vida uma vida doente, uma vida voltada para o mal. Ele deixa de viver porque a missão dele virou ser intolerante e fanático com seus irmãos de fé e desmascará-los a qualquer custo. Desmascarar o quê? Nada, não tem o que desmascarar. Mas na cabeça dele tem muito o que desmascarar, e isso faz parte da obsessão. A obsessão e a reprogramação mental e emocional para o mal te deixa agressivo, te deixa debochado, te deixa violento. Mas tu não percebes. Acha que contigo está tudo bem, precisas de muita ajuda. Eu tô falando com muita gente, porque isso serve para muitos. Portanto, se alguém aí tá com mania de perseguição, achando está falando comigo, está implicando comigo, isso também faz parte da obsessão. Achar que é só com você, ou que estão te perseguindo. Aqui não há perseguidores. Aqui há, sim, profeta de concerto para religiosos hipócritas. Nós usaremos este rapaz à la moda profeta de concerto evangélico, porque esses é que são puro fogo. Nós não vamos usá-lo à la espírita, porque o alá espírita está muito preocupado em falar mansinho, amorosinho, quando na verdade não tem nada disso dentro deles. Portanto, ele vai falar lá evangélico pentecostal, porque ele é um ungido do Senhor. E ele vai falar grosso, a lá João Batista. E não será decapitado, porque os tempos são outros. Portanto, o protótipo de João Batista vai falar bastante a lá João Batista, bem no estilo pentecostal. Ele vai falar tão pentecostal daqui para frente que vai começar a chamar a atenção dos verdadeiros ungidos de Deus, que são aqueles evangélicos pentecostais, puro fogo, ungidos do Senhor, obedientes a Deus. Aqueles que estão no caminho reto. São esses que vão enxergar o Espírito Santo de Deus sobre este aqui. Assim como vão enxergar o Cristo nele. Porque Jesus está voltando. Mas não é da forma que vocês pensam. Jesus está voltando através deste aqui, do Pedro. Jesus vai falar através dele, já está falando e vai falar muito mais. E os evangélicos vão ver. E vai ser diferente de tudo que já se viu, totalmente diferente do que os religiosos estavam esperando. E muitos vão ver Jesus exortar e falar muito grosso. Alá pentecostal. Porque esses são os verdadeiros ungidos do Senhor, obedientes a Deus e que estão no caminho reto. Nós vamos chamar a atenção destes. Nós não vamos chamar a atenção de espíritas. Espíritas têm muito o que aprender. E eu não estou falando com todos, porque eu sei que tem os meus irmãos espíritas que estão assistindo esses vídeos,
que são gente boa, que não são fanáticos e nem intolerantes religiosos. Eu estou falando com uma parcela deles. Principalmente muitos que fazem parte de um movimento que virou uma doença. Quando o castelo é levantado por Deus, não tem bomba atômica que o destrua. Quem taca a bomba é quem se destrói. É quem se afunda cada vez mais. Porque não tem como destruir ou derrubar um profeta do Senhor, um ungido de Deus. Não tem como. Porque quem és Deus? Você ou Deus? Homens de pouca fé, cegos espirituais, o Senhor, o teu Deus, retirará as vendas dos teus olhos, e isso é agora. Porque estiveste cego até agora. Eu estou na roupagem de Exu Tranca-Rua das Almas, mas eu sou o Deus conosco. Podem me chamar de Emmanuel, e não é o Emmanuel de Chico. Se vocês não sabem, existem muitos anjos do Senhor que se chamam Emmanuel, e eu sou um deles. E eu venho das esferas mais altas, em nome de Deus e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer a sua obra e falar através do seu profeta. E eu sou um dos Emmanuel, que caminha com ele. E eu vou ficar cada vez mais do lado dele, até que vai chegar o dia que ele vai ouvir a minha voz. E nós vamos trabalhar juntos. Mas haverá muitos outros espíritos. Trabalhando com este, nós vamos fazer um trabalho espiritual totalmente diferente do seu sistema de crenças, dos seus dogmas, dos seus paradigmas, da sua religião. Nós vamos confundir as mentes, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Eis que é chegada a hora e o momento tão esperado da volta do Cristo Jesus. Ele está voltando, e é daqui a muito pouco tempo, nesta era, neste tempo, muitos profetas presenciarão. Aguarde e verá. Nós continuaremos o vídeo. Eu desacoplarei dele, e outro se ligará a ele. Portanto, nós vamos continuar o vídeo, sem cortar. Laroyejo. Pode vir. Como é que a gente vai começar? Porque muita gente vai dizer assim: que merda que eu fiz. Como eu fui cego. Como eu estava adormecido.
Que cagada que eu fiz. E aí nós veremos avestruzes e um quadro negro escrito A-E-I-O-U. Deixa o A-E-I-O-U lá. Não apaga. Não apaga o A-E-I-O-U. Deixa ele lá. Não apaga. No dia de hoje, dia 18 de abril de 2024, que é o dia que esse vídeo está sendo gravado, o pai da Michele, que é um senhor evangélico, mas é daqueles evangélicos, bem evangélico, ele não conhece o Pedro. E ele não sabe em qual trabalho espiritual a filha dele está, porque ele não assiste YouTube, ele nunca viu nenhum vídeo, ele não usa a internet. Ele é bem simples. Ele é daqueles evangélicos bem evangélicos. Só lê a Bíblia, obedece tudo da espiritualidade de Deus, mas mesmo nas limitações dele, mesmo com todas as limitações dele, a espiritualidade maior usa o pai dela com muita profundidade. E Deus fala através dos seus filhos, principalmente se eles estiverem no caminho certinho. E hoje, o pai dela foi usado por Deus numa profundidade estrondosa. Ela hoje conversou com o pai dela ao telefone, em média 3 horas. O Pedro não sabia. Ela contou isso para ele tem alguns minutos. E o pai dela veio com uma palavra da Bíblia. E o pai dela disse assim, pai da Michele, disse assim para a Michele: minha filha, o Senhor Deus me deu uma palavra e mandou eu falar para você, eu ler para você essa palavra. Eu não sei por que ele me deu essa palavra, mas o pai está me dizendo que você vai entender, filha. Portanto, nós vamos ler a palavra que Deus deu para o pai dela. O que será que está escrito? Leia em voz alta e pausadamente, do início ao fim, porque nós temos irmãos evangélicos aqui, e os irmãos evangélicos vão entender o que está escrito na palavra, porque tem alguns irmãos evangélicos aqui que expandiram um pouco mais a consciência e outros que ainda não expandiram, mas estão começando, e eles não estão entendendo o que eles estão vendo. Um rapaz falando numa linguagem de reencarnação, com Exu, com Pombagira, com Preto Velho, com tudo quanto é tipo de espírito, falando em coisas que eles não acreditam, mas eles não sabem o porquê que eles estão vendo o Espírito Santo do Senhor em cima desse rapaz. Se o que ele fala vai totalmente contra a religião deles, e eles achavam que era coisa do diabo, mas eles estão vendo o Espírito Santo do Senhor em cima do rapaz. Então isso está confundindo as mentes deles. Então nós vamos abrir um pouco a mente deles e vamos mostrar para eles um pouco do que está acontecendo, e eles agora terão respostas. Lembrando que essa palavra quem trouxe foi o pai dela, que não tem a mínima ideia do que está acontecendo aqui, não conhece o trabalho, não conhece o Pedro, e deu a palavra para ela sem saber o porquê estava dando, só obedeceu a Deus. E disse para ela: eu não sei o que quer dizer, só estão mandando eu te dar, mas estão dizendo que você vai entender. E você entendeu. Então leia. A palavra que Deus deu através de papai está em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 18. O versículo específico é esse. Mas para que os outros irmãos, os outros amigos venham a entender, eu vou ler Deuteronômio 18, de 14 ao versículo 18, que é o principal. Diz assim: Moisés disse ao povo, os povos da terra,
os povos da terra, que vai ser de vocês? Segue os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes? Mas o Senhor, nosso Deus, não quer que vocês façam isso. Versículo 15. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, assim diz Moisés. E vocês vão lhe obedecer. Versículo 16. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigueis a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Versículo 17. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. E o versículo principal, versículo 18. Do meio deles, assim diz o Senhor, escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Quem é esse profeta, Michele? Quem você viu na sua tela mental quando seu pai começou a ler essa palavra? Você viu quem? Quando o papai começou a dar o recado do Espírito Santo, veio a imagem do Pedro, quase fisicamente na minha frente. A Michele tem clarividência, só para ficar informado, e ela está sendo cada vez mais aberta. E é só uma para que vocês venham a entender. Meu pai é evangélico, daqueles bem fervoroso. Ele é servo de Deus, ele vive para fazer o trabalho de Deus. Quando eu disse para papai: pai, o Senhor Deus está me chamando para fazer a obra dele no Rio. Ele orou, ele não conhece esse trabalho, ele não conhece o Pedro. E o Senhor falou com ele, e ele sentiu. Ele me abençoou e disse: minha filha, o Senhor está te chamando para fazer a obra, vai e faça. E eu vim para aqui para o Rio e estou fazendo a obra do Pai, junto com os outros irmãos, encarnados e desencarnados. Então, quando o papai, várias vezes eu falo com o papai, e toda vez que eu falo com o papai manda uma mensagem, mas a de hoje foi um recado diretamente do Pai. E ele, como servo, recebeu a mensagem e não teve medo e entregou a mensagem. Ele sentiu, sabia que o Espírito Santo estava falando com ele, entregou a mensagem para mim e eu senti, entendi a mensagem que um pai mandou e eu passei para quem deveria passar. Então, na palavra diz que o Pedro vai ser usado como Moisés. Moisés, ele estava encarnado numa época, ele veio para uma obra bem árdua, bem difícil, né? Sabe por que árdua e difícil? Porque o povo o qual ele ia colocar no caminho era um povo muito rebelde, era um povo muito doente. Então Moisés tinha que falar grosso com eles, tinha que gritar, tinha que exortar o tempo inteiro. Ele se estressou muito com aquele povo, porque o povo era muito louco, muito doente. Como agora. Por isso que o Pedro está tendo que ser usado como Moisés. Sim. Mesmo sendo diferente da essência dele. Porque vocês que convivem com ele sabem que ele é mansinho. É, tranquilo. Calminho, amorosinho demais. E é muito difícil para ele deixar os espíritos usá-lo desta forma. Nós temos que acessar uns registros da encarnação dele, a qual ele era um pouco mais... falava um pouco mais forte. Registros antigos, para poder ele ser usado dessa forma.
O Pedro não é a reencarnação de Moisés antes que comecem a distorcer o que nós estamos dizendo. Porque tem gente que está distorcendo as coisas de propósito para influenciar outros, para denegrir a imagem dele. Não vai dar em nada. Só vai se arrasar. Só vai se afundar e se queimar. Não vai dar ibope. Não chega nem a 1000 visualizações. Algumas vezes chega a 3.000, 4.000 ou 5.000. Quanto mais visualizações, mais karmas. Então, Deus vai usá-lo. E ele é obediente ao Pai. Ele já é obediente há muito tempo. E ele vai obedecer a Deus. Doa quem doer, mesmo que o homem não entenda nada. Porque o homem não entende nada. Nunca entendeu e continua sem entender, porque os profetas eram usados lá antigamente e todo mundo achava que os profetas de verdade de Deus eram loucos varridos, os verdadeiros profetas, porque os outros profetas falavam que os outros queriam ouvir, aí eles caíam na graça das pessoas, porque eles falavam que elas queriam ouvir o que os reis queriam ouvir. Esse tipo aqui de profeta não, ele vai falar o que vocês não querem ouvir, porque ele é obediente a Deus. Como os profetas antigos, como Jeremias, como Samuel, como João Batista, como Jesus, Jonas e outros. Porque esse tipo está tudo reencarnando agora nessa época. Porque nessa época que nós estamos, estão encarnados os espíritos mais rebeldes, os mais doentes. Então precisa de um Moisés encarnado, precisa de um João Batista, para falar daquele jeito, daquela época, igualzinho, porque nada mudou. Nós estamos vivendo uma época apocalíptica. E Jesus está voltando, mas ele vai voltar de uma forma totalmente diferente do que os religiosos esperam. Através daquele que acham que é um louco, psicótico, esquizofrênico, mistificador e falso médium. Vai ser através de um desse. Porque Deus vai usar um louco para confundir sábios. Não. Aqueles que acham que são sábios. Porque se fossem sábios, teriam enxergado. Não são sábios. Mas eu vou usar essa passagem. Deus vai usar um louco para confundir os sábios. E Deus vai usar eu estou falando de uma forma diferente, é Osho. Porque eu não estou sozinho. Tem outros aqui. Caboclo Pena Branca está aqui. Então eu estou falando um pouco caboclão, índiozão, guerreiro. Mas não sou eu, é ele. Então, o Pedro, ele vai ser um revolucionário e tanto, já está sendo. Revolucionário, além da época, atemporal, muito atemporal. Bota atemporal nisso. Então, ele vai fazer coisas totalmente diferentes da cultura primitiva deste planeta. Ele vai fazer coisas diferentes da cultura religiosa castradora deste planeta. Então vai ser assim. Vai ter gente que vai segui-lo por um tempo. De repente ele vai fazer algumas coisas que a pessoa vai falar: me decepcionei, vou parar de segui-lo. E pode até começar a atacá-lo. E ele vai continuar. Aí lá na frente ele vai fazer umas coisas que essas pessoas que seguiram e depois pararam de seguir vão voltar a seguir de novo. Também vai acontecer o seguinte: muitos dos que o perseguem agora, que não acreditam nele, daqui a um tempo vão passar a segui-lo. E vão segui-lo até o fim. E outros que o perseguem agora vão começar a segui-lo durante um tempo. Depois lá na frente ele vai fazer umas coisas que Deus vai mandar, bem loucas, que eles vão de novo persegui-lo. Vai ser uma miscelânea, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Só que o trabalho vai sendo feito, ele não para. Acontecendo tudo isso, toda essa loucura, o trabalho continua sendo feito, sem parar. Ninguém para a obra de Deus, continua.
E ninguém toca no ungido do Senhor também. Vão tentar caluniar, vão tentar difamar, vão tentar falar mentiras, como já está acontecendo. Vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Vai. E o trabalho só crescendo. E a obra de Deus sendo feita. Porque o trabalho é de Deus. Por isso que tem tanta fúria e ódio. Porque ele é muito de Deus. Por isso que tem tanto ódio e fúria. E aí vão tentar fazer, e que nem fizeram com Saibaba, com os pastores sérios por aí. É sempre a trama, é a mesma trama de sempre. Que muitos já conhecem qual é. Não muda, só muda os personagens, mas as tramas são as mesmas. É porque a obra é de Deus, sabe? E aqui é mundo de capeta, mundo de demônio. Aqui eles não querem saber de Deus. Aí quando a obra é de Deus, eles ficam furiosos e atacam. Quando não é de Deus, tá na mão do capeta, tá na mão do diabo. Então ninguém ataca. Essas que não são de Deus, muitas delas têm templos lindos, maravilhosos, grandes, parecem palácios. Tudo tomado por diabo. Tudo tomado por demônio. Sabe quais são as igrejas que são de Deus mesmo? São aquelas pequenininhas, bem simples. São aquelas lá de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro. São aquelas bem simples lá de Nilópolis. Essas são as de Deus. Esses são os profetas do Senhor que estão ali. Os pastores, as missionárias, os obreiros. Eles têm dons, eles têm mediunidade. São esses que vão ver o Espírito Santo de Deus nele. Porque esses são de Deus. Eles não têm holograma no cérebro perispiritual para ver coisa louca, não. Eles não gravam vídeos lutando contra irmão de fé, não. Isso é ridículo, é feio, é nojento. Isso é coisa de treva, trevoso. Lembrando uma situação, vamos supor que chega alguém aqui, Cláudia, e ou fala na internet, ou então escreve na internet, tá escrevendo para muita gente, não tá? Então tá expondo em público, né? Sim. Tá. Aí fazem isso, ou falando ou escrevendo, que a Cláudia furtou 10 pessoas lá fora, sendo que ela não furtou. Isso é crime de quê? Calúnia? Isso. Expor a público, dizendo que uma pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. Só pra gente lembrar, estudar um pouquinho de direito. Vamos voltar. Então, é esse tipo que Deus vai usar. É esse tipo que Deus usa. É dessa forma que os pentecostais são usados. Eles falam grosso. Então o espírita... Por que o espírita não entende? Porque o espírita acha que tem que falar mansinho, amorosinho, mas não tem nada daquilo dentro dele. Muitos desses falam desse jeito no seu centro, não são todos, mas muitos desses falam desse jeito. Mas dentro de casa, senta o pau na mulher, trata mal os filhos, trata mal a mulher. É um falso profeta, são hipócritas. Prega o amor, a serenidade, a caridade. Mas por detrás é totalmente diferente daquilo. Mas se dizem espíritas. Então, nós vamos usar os pentecostais. Quer ver como é que tem gente com a cabeça bem limitada? Que interpreta tudo ao pé da letra? Isso é característica de involução espiritual, de espíritos menos adiantados. Quando a gente faz uma palestra associando filmes de ficção científica com a realidade espiritual, nós estamos só mostrando que nos filmes, muito da realidade espiritual é trazida. Só isso. Nós sabemos que o filme é ficção. Mas tem muita coisa ali
que traz uma realidade do plano espiritual. Porque quem faz esses filmes são inspirados, são intuídos pela espiritualidade para fazer o filme desse jeito, para que as pessoas tenham um conhecimento da realidade espiritual. Eles são até desdobrados. A espiritualidade mostra, olha, isso aqui existe, você vai fazer um filme com isso aqui, trazendo a realidade espiritual. Então, quando a gente fala do Jedi Anakin Skywalker, dos dons que ele tem, que ali ele tem pura mediunidade, paranormalidade, os midi-chlorians altos, que é a comunhão com Deus, nós não dissemos em tempo nenhum que o Pedro é a reencarnação de Anakin Skywalker, porque Anakin Skywalker é um personagem, ele não existe. Como é que ele vai ser a reencarnação de alguém que não existe? Tem que ser muito idiota, muito retardado para interpretar dessa forma. Foi só um exemplo de que o Pedro tem uma comunhão grande com Deus, como Anakin tinha. Só isso. Tem que mastigar. Se não mastigar, criança não entende. Então, isso é antigo. Os das trevas encarnados, eles fazem de tudo para distorcer tudo que os profetas do Senhor falam, para influenciar outros, porque eles sabem que os outros não estudam e que são facilmente influenciáveis. Os das trevas sabem disso. Então eles usam seus instrumentos encarnados para influenciar outros. Isso dá uma karmada, mas dá um karma. Ele estava achando que ele ia gravar hoje sobre os pensamentos e emoções desequilibrados. Nós vamos falar das criações mentais, da atmosfera psíquica, mas não é o que o Pedro planejou, é o que a espiritualidade planejou. Portanto, nós estamos fazendo totalmente diferente do que ele achou que seria feito hoje. E nós mandamos ele estudar sobre criações mentais, porque médium tem que estudar. Não existe isso de não estudar. Médio de todas as religiões. Né? Todas as religiões. O que um pastor faz? Estuda. Papai estuda. A Bíblia, o tempo inteiro. Como é que ele vai pregar? Como é que ele vai pregar sem estudar? Não tem. Uma coisa que papai falou para mim hoje... Como é que um palestrante espírita vai pregar sem estudar? Tem que ter conhecimento. A palavra... Se você pegar a Bíblia... Fala pra gente o que ele disse da palavra, do poder da palavra, de quem prega, de quem faz palestra. Ele disse assim, minha filha, a palavra tem poder. A palavra liberta, conhecimento liberta. Foi palavras de um evangélico que estuda e serve a Deus. Estuda. E quando ele liga para mim, é sobre assuntos espirituais que nós conversamos. Então, para ter assuntos espirituais, há necessidade de estudo. Então, todo médium sabe disso. Qualquer médium aí famoso que psicografa, vocês sabem que a gente está falando com vocês. Vocês sabem que tem que estudar. Lembra quando os seus mentores mandaram você ler uma carreirada de livros que tu nem aguentava os livros? Tanto livro que eles mandaram você ler. Lembra disso? Você sabe que eu estou falando com você. Lembra quando seus mentores espirituais mandaram você ler um monte de livro para poder você ser um instrumento eficiente da espiritualidade? Então, tem um palestrante espírita famosíssimo. Esse é gente boa. Esse é dos bons. Esse não é fanático, religioso, nem intolerante. Ele é, em média, 10 anos mais velho do que o Pedro. Ele é palestrante espírita. Eu duvido alguém gravar vídeo contra ele. Duvido alguém dividir tela e gravar vídeo contra ele. Porque as pessoas sabem com quem mexe.
e mexer com alguém que é a lei é complicado. Alguém que tem a capa preta e que tem um martelo, não mexe não. Não mexe. Então, esse palestrante espírita, ele já desdobrou com Pedro algumas vezes. E uma vez eles desdobraram, Pedro, esse palestrante, e o espírito André Luiz, e foram no universo. Chegando no universo desdobrados, André Luiz levou os dois num determinado setor do universo que tinham feixes de energia assim. Feixes de energia. Assim e outros assim. Da cor dourada, bem brilhante. Sabe o que eram esses feixes de energia? Eram espíritos. E aí o palestrante perguntou para André Luiz: que feixes de energia são esses? E André Luiz disse: esses são espíritos que vocês lá nas suas religiões chamam de querubins. São espíritos que têm uma condição de vida que é fora da compreensão humana. Fora da compreensão humana. Mas eles ficam parados aí? Não, você que pensa que eles estão parados. Eles estão fazendo muito mais coisas do que vocês imaginam. Querubins. Muito além de religiosos. Aqueles que sabem tudo do universo, conhecem toda a realidade do espírito. Coitados. Será que eles sabem mais do que esses querubins? O Pedro é profeta de concerto. O evangélico sabe. Pode perguntar para o evangélico pentecostal o que é profeta de concerto. É tipo um João Batista, que é decapitado por falar o que os outros têm que ouvir. Esse é o profeta de concerto, que é a voz de Deus, quer o homem queira, quer não. É aquele que educa, é aquele que bota na linha, é aquele que arranca a sua máscara e mostra para você quem você é aquele que vai na ferida do teu espírito, lá no profundo, e ele tira todas as suas sombras lá de dentro. Por isso que incomoda tanto, por isso que causa tanta fúria. Profeta de concerto é aquele que grita na igreja, exorta. E o evangélico não fica chateado com isso. O evangélico sabe que o profeta está sendo usado. Aí todo mundo abaixa a cabeça porque sabe que é Deus que está falando através daquele profeta. Sabe, os seus sistemas de crenças e a sua cultura daqui do planeta não é regra no universo, sabiam disso? Portanto, o atemporal, o revolucionário, ele vai fazer um monte de coisa contra as suas regras, contra os seus sistemas de crenças, contra a sua cultura, para confundir os orgulhosos e os soberbos, aqueles que têm soberba do saber, aqueles que acham que sabem tudo. Revolucionários encarnam para isso. Nós estamos num momento de transição planetária onde espíritos revolucionários e atemporais estão encarnando. Espíritos antigos, que já vêm fazendo esse trabalho há muito tempo. E esse é o mais importante de todos, porque foram preparados em todas as outras encarnações para estar trabalhando nessa. E muita coisa vai explodir, muita coisa vai acontecer no decorrer do tempo. Quem tiver olhos de ver, veja. Porque Deus não faz nada no tempo do homem. Ele faz no tempo dele. O homem pode bater pezinho no chão, rolar no chão.
exigir que Deus faça, Deus não segue as exigências do homem. Deus faz as coisas no tempo dele, porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. E quando ele demora a fazer algumas coisas é de propósito, que é para o homem mostrar para todo mundo quem ele é, para ele se conhecer, se enxergar. E aí quando está lá na frente, quando achavam que não ia ser feito mais nada, ele faz. E aí quando chegar lá, o homem já fez um monte de coisa, precipitadamente, porque não conhece Deus. Porque não enxerga aqueles que são de Deus de verdade. Só enxerga quem é do diabo. Só enxerga quem é do demônio, porque é demônio. E esse planeta está cheio de demônio encarnado. E a maioria deles estão todos nas religiões. A maioria deles, porque aqueles que estão nas religiões, principalmente os intolerantes e fanáticos, são os mais endividados. Os mais endividados. E isso é uma grande verdade. Mediunidade enferma não se usa. Se o médium está enfermo, se ele é um psicopata, se ele tem problemas psiquiátricos, se ele é um fanático intolerante e religioso, se ele luta contra irmãos de fé, isso é doença, ele não pode trabalhar com a mediunidade, seja na religião que for, não pode trabalhar com a apometria. Se é doente, não pode trabalhar com a apometria, senão o feitiço se volta contra o feiticeiro. E aí magos negros entram na apometria. Por quê? Porque o apômetra está em sintonia com eles e é um doente, um completo louco, pirou cabeção. Sabe, o que ele vai falar vai incomodar muito, vai incomodar bastante. Percebe que ele não para? Mesmo com todas as calúnias, difamações e mentiras, ele continua. Porque ele sabe a quem ele está servindo. Ele sabe com quem ele está lidando. Ele está lidando com gente doente. Muito doente. E esses estão nas religiões. Esses são aqueles que buscam espiritualidade. Esses são aqueles que buscam a nova terra. A quinta dimensão. Nossa. Está na 30ª dimensão abaixo. Negativa. A 30ª negativa. Eu não estou falando com todos. Estou falando com um grupo grande de religiosos. Portanto, não me levem a mal aqueles que estão sãos. Não nos leve a mal. Nós sabemos que tem muita gente sã, muita gente equilibrada aqui, que já enxergou e entendeu o que está acontecendo. Escreva aqui embaixo que você está entendendo tudo o que está acontecendo, porque você tem ligação com Deus. Você está equilibrado ou equilibrada. Eu estou falando com aqueles intolerantes e fanáticos. Esse aqui é um profeta de concerto. Profetas de concerto são vistos como loucos, porque eles gritam mesmo. Eles fazem brincadeiras, palhaçadas. São aqueles que Deus manda dormir na rua só de cueca, com a cabeça na pedra. São esses. E aí ninguém entende nada lá, o profeta maluco. Um profeta muito louco. Sim, ele é um profeta muito louco, porque aqueles que são de Deus, neste mundo, são vistos como loucos. Outros deveriam estar fazendo um trabalho parecido com esse, mas sabe por que não fazem? Faltou coragem. Coragem, porque sabe que a resistência vai ser estrondosa e as consequências são grandes. Só que quem não é deste mundo não está nem aí para isso, porque já está de volta, já está voltando, não é daqui, nunca foi. É um extraterrestre muito louco, num corpo humano. Um corpo muito louco, preparado. Caboclo, pena branca, falando desse jeito, o Osho até vai, mas caboclo, pena branca, vocês não têm nem ideia do que é espiritualidade. Vocês sabem o que é religião, e eu não estou falando com todos, estou falando com alguns aí, que são muitos. Conhecem religião, conhecem dogma, doutrina, conhecem regras castradoras, moralismo excessivo,
moralismo excessivo. Conhecem dogmas pétreos, doutrinas impermeáveis, incontestáveis, bem fanático, bem tolerante. E tudo que for contra a minha forma de pensar, eu combato com toda fúria. Bem coisa do trevoso encarnado. Portanto, não dá mais para falar amorzinho, porque amorzinho, espíritos rebeldes, não ouvem amorzinho. Lá em Moisés, já pensou se Moisés falasse? Quem entende, quem conhece a história de Moisés, mas imagina Moisés falando para aquele povo de forma amorosinha, à la Chico Xavier e Bezerra de Menezes. Ele ia ser engolido. Ele tinha que gritar, ele tinha que falar grosso, ele tinha que impor respeito, autoridade. O Espírito Santo do Senhor vai ficar cada vez mais forte no Pedro, a cada dia que passa. Quer muitos queiram, quer não. E como eu disse, o que ele falar vai incomodar bastante, porque percebam que os intolerantes, perseguidores e fanáticos sempre estão aqui. Nós sabemos que você está aqui até agora assistindo. Você vai até o fim. Você assiste tudo. Nós sabemos. E isso é que deixa eles com mais raiva. Porque eles vêm até o fim, eles não conseguem deixar de ver. Porque querem fazer nem o que faziam com Jesus Cristo. Prestar atenção. Para pegar alguma coisa para prejudicá-lo. Uma brecha. Não vai rolar. Procurar alguma coisa na vida dele para acusá-lo. Cuidado. Pode ser que você não ache. Então, se eu não acho, eu invento. E adquiro karmas. Tudo que foi feito até agora, desde que ele começou, é direção de Deus. Quer o homem entenda ou não. É tudo direção de Deus. Se você está num lugar onde está tendo muita confusão e Deus te tira e você entende e obedece a Deus, você é inteligente, você tem comunhão com Deus. Mas se você está num lugar onde tem muita confusão, Deus fala para você sair e você continua, no futuro aquela confusão vai aumentar 10 vezes. E aí sim, no futuro você estará inserido numa confusão de verdade. Então é melhor sair quando Deus manda, antes que a confusão fique grande. Você tentou apartar a confusão, você tentou acabar com a confusão, tentou de tudo. Mas não depende só de você, depende de todo mundo que está na confusão. Não quer acabar a confusão, Deus tira. Sim. E deixa todo mundo na confusão. Se deixar, eu pego. Então, quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E, principalmente, quem tem entendimento de entender, entenda. Porque uma palavra, uma vírgula, um ponto, um pingo, é letra. Quem é inteligente entende. As parábolas necessárias. Parábolas. Ele jogou as sementes cheias de amor e conhecimento no solo árido. Não germinou. Ele jogou as sementes cheias de amor e conhecimento no concreto. Não germinou. Ele jogou as sementes cheias de amor e conhecimento nos espinheiros. Não germinou. Ele jogou a semente cheia de amor e conhecimento no solo fértil. Germinou.
Então, não adianta as sementes serem estrondosamente cheias de amor e conhecimento. Se o solo não for fértil, as sementes não fazem milagre. Elas não fazem milagre. Tem que ser solo fértil. O mestre falou isso através dele. Sim, o Cristo. Aquele que não pode canalizar com ninguém, senão explode. Que é o quantum energético. É muito forte. Esperavam um profeta barrigudinho, quem sabe magrelinho, com um óculos escuro e uma peruca na cabeça, falando mansinho. Ninguém esperava um profeta Arnold Schwarzenegger. Ninguém esperava um profeta Boa Pinta. Ninguém esperava um profeta com 48, 49 centímetros de braço. O que a espiritualidade está fazendo? Confundindo os orgulhosos. Tirando você do seu sistema de crenças. Tirando você do seu paradigma. É de propósito. Tirando você da cartilha. Por que a espiritualidade está falando desse jeito? Ele está no animismo, não tem espírito nenhum ali. Não importa o que o homem pensa. O que importa é que nós estamos aqui. É que nem falar que Deus não existe. Não acredito em Deus. Não importa, ele continua existindo. Uma pessoa, há um tempo atrás, há uns anos atrás, ele disse que quando o Pedro aparecesse, ninguém seguraria ele. Ele acertou. Ninguém segura ele. É aquele que, no desdobramento do Pedro, quando um espírito falou no ouvido dele quem o Pedro era, ele se jogou na cadeira e suspirou fundo e disse: meu Deus! Porque ele sabe quem é o espírito do Pedro. Ele fez isso em desdobramento. São velhos conhecidos, são amiguinhos no plano espiritual, amigões. Assim como ele é amigo de muitos que estão encarnados aí, trabalhando com espiritualidade. É porque o esquecimento é forte. Mas nós vamos uni-los na hora certa. Quem sabe eles lembram uns dos outros. Quem sabe a mediunidade de alguns abre um pouquinho mais. Ela já existe. Quem sabe abre um pouquinho mais. Só na presença do Pedro. Só dele chegar no local. Quem sabe algumas pessoas não vão ver coisas que nunca viram. Ou vão ver mais forte. Quem sabe? Quando Kardec estava aqui fazendo o trabalho dele, trazendo a terceira revelação, a mediunidade de um monte de gente abriu. Será que isso vai acontecer de novo? Ou já está acontecendo? O que eu estou falando? É porque o profeta estudou, se preparou para falar um outro assunto. E está sendo falado um assunto totalmente diferente do que ele programou. De propósito. Nós mandamos ele estudar aquele assunto. Nós vamos falar isso hoje. Mentirinha da luz. Nós enganamos ele. Enganamos o Pedro. Sabe para quê? Para que ele fosse usado de forma fortíssima, consistente, agora, nesse momento, sem ser preparado. Nós vamos pregar peça nele toda hora. Estuda isso, nós vamos falar isso hoje. Aí a gente vai e fala. Aí a gente vai falar depois. Estuda isso, nós vamos falar isso hoje. A gente vai e fala. Aí na terceira vez, ou na quarta, ou na quinta, a gente vai falar de novo. Estuda isso, ele vai achar que vai falar de novo. Já falou um monte de vezes. Aí quando chegar lá, a gente não fala nada. A gente dá uma pernada nele. Ele fala totalmente diferente do que ele se preparou. Se deixar, eu pego. Peguei. Quem trabalha com mediunidade, calar os espíritos
É loucura, isso é a trama das trevas, isso não existe. Não existe calar os espíritos. Porque o médium de Deus, ele vai dar voz aos espíritos do Senhor. Porque se o médium é de Deus, não é quiumba que vai usá-lo. Se o médium é de Deus, quem vai usá-lo são os da luz, ele sabe disso. Por mais que muitos pensem que é quiumba, que é obsessor, o profeta do Senhor, ele vai ser usado por espíritos de luz. E se vier um quiumba, o quiumba também é filho de Deus. O quiumba vai ser usado junto com o profeta. E a mensagem vai vir boa, com quiumba. Porque o profeta do Senhor, com certeza, se ele for mais evoluído do que o quiumba, enquanto o quiumba estiver incorporado nele, o profeta do Senhor vai estar consciente e ele vai doutrinar o quiumba. O espírito está sujeito ao profeta. E o quiumba vai falar um monte de coisa boa. Porque quem ele está usando tem luz. Então, sempre será de Deus. Calar os espíritos é uma ignorância muito grande. Médium não cala os espíritos. Leia o livro dos médiuns. Faltou estudo. Se o médium calar os espíritos, sabe o que os espíritos fazem? Deixa eu chegar mais perto. Eles suspendem a mediunidade. Sabia? Suspende a mediunidade. É a suspensão da mediunidade. Livro dos médiuns. Calar os espíritos. Como é que fica? Não fica. Sem estudo, sabe o que acontece sem preparo? Você bota a cara no YouTube e começa a dar uma palestra sem sentido, palestra sem conteúdo. Você começa a falar dos seus problemas emocionais, da sua cura que você está tendo. Você não tem o que falar. Você repete isso toda hora. Você fala do seu dia a dia. Não tem estudo, não tem conteúdo, então fala do teu dia a dia. Fala do problema que você passou, do problema que você está superando. Não, as pessoas não querem saber disso. Elas querem conhecimento sólido, espiritual. As pessoas não querem saber dos seus problemas, médium. Elas não querem saber da cura que você está passando, médium. As pessoas querem expandir as consciências, sair da ignorância. As pessoas querem evoluir, querem progredir. As pessoas querem conhecimento espiritual sólido. Médium que fala assim: olha, esse livro é muito grosso, não tem como ler. Médium que fala isso, os benfeitores passam longe. Eles gostam do médium que lê uma pilha, uma carreirada de livro grossão, com atenção, entendendo, botando na cachola o conteúdo. São esses que os espíritos de luz gostam. Médiuns perseverantes, audaciosos. Médium que quando tá todo mundo na praia, ele tá trancado no quarto estudando como se fosse fazer uma prova para juiz de direito, 12 horas por dia. São esses que os benfeitores gostam, são esses que os guardiões planetários gostam. São esses audaciosos, são esses que Jesus gosta. Por isso Jesus usa, porque sabe muito bem quem está usando. Por isso Jesus usou Paulo de Tarso em profundidade, porque sabia quem
estava usando. Sabia que Paulo era audacioso, que Paulo era perseverante, que Paulo é temente a Deus, ele só estava no esquecimento, que Paulo era estudioso, Paulo era filósofo, estudava muito, por isso que ele pregava bonito. Não tem como pregar bonito sem estudar, sem ler e sem estudo. É loucura. Paulo comia as Escrituras. Se eu estou falando aqui alguma coisa errada, me corrijam, porque quem estuda de verdade, quem é médium de verdade, sabe que eu só falei verdades. Esse vídeo deveria correr todos os centros espíritas, centro de Umbanda, igrejas, todas as religiões. Línguas de fogo, já ouviram falar? Línguas de fogo. É o que está acontecendo aqui agora, desde o início do vídeo. Línguas de fogo. Nós finalizamos. A cabeça do médium ficou vazia. Acabou o assunto. Já falamos tudo o que tinha que falar. Então, vamos finalizar. Que Deus... Vamos junto, abaixa assim. Que Deus abençoe todos vocês. Se deixar, eu pego. Fiquem com Deus.